Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 30 de abril de 2021. Antes, porém, deixe o seu like e no final comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios capítulo 14, versículos 13 e 14. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslizes se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Salmo capítulo 100, versículos de 1 a 8. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. João, capítulo 11, versículos de 1 a 28. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus,
Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim. Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Juízes, capítulo 11, versículos de 1 a 40. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, se o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe assim: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra de Amon, dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar.
Porém, Sião não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sião ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sião, com todo o seu povo, na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julga hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Juízes, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo
tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibizã, de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 30 de abril de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 1º de maio, se Deus nos permitir. Fique na paz.